especial. A gente tem uma entrevistada maravilhosa aqui nos nossos estúdios, Lucélia Clarindo. Bom dia! Obrigada. Olha só, você viu? Bom, toda a produção aqui prestigiando. bom. A Lucélia Clarindo é uma contadora de histórias, amiga de longa data aqui, né? Muitas fofocas já aqui nos bastidores, né, Lucélia? Muitos bastidores. É, vamos deixar só para os bastidores, né? Mas hoje ela veio aqui contar um pouco da história dela, tomar um cafezinho com a gente aqui no Partilha. Eu já vou começar servindo um cafezinho aqui pra nós. Que bom, Bom dia! café. Olha quem tá aí, olha quem chegou. Bom dia! Nossa, mas tá cansada, Ai, eu Gralha? vim voando lá na praia. Enrosquei tudo aqui. Nossa, peraí. Ai, Como é que tá lá na praia? tá um fervo. Ih, nossa, que calor que tá lá, hein? Ai, aí eu vim aqui rapidão pra fazer parte dessa entrevista também. Bom dia. Bom dia! Então, a Gralha, a Lucélia Gralha Oi, também Lucélia. vai conversar Prazer. com a gente aqui Tudo hoje. bem, Gralha? A Tudo bem. Lucélia é uma contadora de histórias e eu queria começar perguntando, Lucélia, como a sua vida se conectou com o mundo da leitura e das histórias? Olha, ela se conectou aqui. A minha história começou aqui, nesse lugar maravilhoso, Itaiococa. Itaiacoca. Que legal isso. E eu sou muito feliz por estar aqui, porque minha vida, assim, ela dá uma mudança muito grande na minha vida, mas minhas origens, meus pais, eles são daqui. E eles sempre contam, a minha mãe contava, que quando de vez em quando tinha uma festa no Passo do Pupo, mas eles moravam mais no interior de Itaiococa. Interior. E aí eles se arrumavam a minha mãe ficava assim 3 meses se preparando para uma festa, que seria aqui, que o pai dela iria trazer, só que às vezes exatamente no dia, ele dizia, não vou mais. E a minha mãe chorava 3, 4 dias em seguida. Imagina, você preparou 3 meses pra Então, festa? era assim, o vestido, tudo. E aí, nessa época lá em Itaiococa, a minha mãe, eram 5 irmãos, e um dos mais velhos, um irmão mais velho, ele foi servir o exército no Rio de Janeiro. E de lá ele trazia para minha mãe, ele vinha visitar de vez em quando, e trazia revistas Manchete, Cruzeiro, essas revistas, e a minha mãe lia. Assim a minha mãe conheceu o outro lado da vida, o mundo da Através das literatura. revistas. E ela conheceu o Ziraldo, porque ele tinha uma parte nessa revista. Ela conheceu o Raquel de Queiroz, e ela que nos falou desses autores, desses escritores, que mais tarde eu fui conhecer muitos de perto, né? Sim. Então, assim, a minha origem literária, ela se deu com certeza aqui. Olha só, no berço Nesse meu aqui, berço, né, Coca, achei impactante, assim, é Impactantíssimo. forte essa história. E a Lucélia se conectou tanto com esse mundo da leitura, da educação, também conta um pouquinho da sua trajetória como professora e também depois que você chegou a criar o Bando da Leitura. Que é hoje uma instituição aqui da cidade de Ponta Grossa, da região, que incentiva a leitura, né? Incentiva a leitura entre crianças, adolescentes. Então, primeiro vamos começar lá. Lucélia, pequenininha, e aí decidiu entrar para o mundo da educação. Lucélia pequenininha, o meu nome é Lucélia, em homenagem à filha da professora da minha mãe, que veio dar aula aqui. Minha mãe veio alfabetizar em casa, né? E a professora dela, depois ela já era maior, quase entrando na adolescência, quando ela teve a oportunidade de ir para a escola. E aí depois, mais tarde, ela virou até professora, ela ficava nas fazendas, alfabetizando crianças e tudo. E aí ela decidiu colocar meu nome de Lucélia em homenagem à professora, porque minha mãe também queria ser professora, né? Só que morando aqui, muito longe, era meio difícil. Aquela época, agora não. E aí o meu gosto por leitura, meu gosto em ser professora, não foi fácil, né, minha vida para me formar professora, e aí realizei meu grande sonho. Então, quando eu me formei, assim, eu destravei muitas coisas na minha vida, né, para poder ir dar aula. Aí eu fui dar aula na mesma escola onde eu estudei, já ali no Parque Estadual de Vila Velha, porque minha mãe migrou daqui para lá, e lá ali eu dei aula na mesma escola que eu estudei, e gostei. Você cresceu muito. lá na Vila Velha? Um pouco. Uma parte. E foi muito bom. Pois é, Gralha, né? Bom, né? Brincar com a história. E foi muito bom a minha vida lá. Aí depois vim dar aula em Ponta Grossa. E lá me foi oferecido um projeto de leitura na própria escola. Imagine, me ofereceram um projeto de leitura onde eu amava ler e escrever e contar histórias já, né?
E desde criança, porque minha mãe falava que eu contava história com 6 meses. Mas minha mãe não tá aqui pra contar. Eu acredito nela. eu acredito como tanto. mãe, agora eu também falo. Lu também conta história desde os 6 meses. Eu sempre... Eu gostava de escutar a conversa dos adultos também. Era uma coisa muito boa, porque a conversa das crianças já não me tá bom pra mim, né? Ela tá meio chata já. Você já queria uma coisa mais avançada. E aí, eu fui lá na escola Raul Pedro Machado, ganhei esse presente, né? Que foi desenvolver um trabalho numa sala de leitura. E foi assim que eu comecei. Fiquei 10 anos lá, depois fui trabalhar em várias bibliotecas. E a primeira biblioteca que eu frequentei foi onde era a Vila Hilda. Onde é a Vila Hilda, biblioteca pública. Lá, assim, era a minha segunda casa, né? Eu vinha de estudar esse curso da geografia na cidade, e aí eu passava o resto da tarde lá na biblioteca. Foi ali que eu fui ler meus primeiros livros, que eu escolhi. Sim. Porque, na verdade, a minha fase de infância e adolescência foi de leitura, como era minha mãe, na luz das velas. Então, eu tinha que ler com vela, né? Passava a madrugada inteira lendo. Aí a minha mãe falava, apaga a vela, né? Aí depois que eu me formei, eu comprei minhas próprias velas. Sim. Então, eu podia garantir minha vida com a minha luz própria que eu comprava, né? Dos livros que você escolhia também. Dos livros que eu escolhia. E mais tarde, comecei a trabalhar com contação de história. E quando eu saí lá, me aposentei, né, como professora da prefeitura municipal, eu estava lá bem sossegada, pensando o que eu vou fazer na minha vida, porque eu queria muito continuar fazendo alguma coisa, mas não montar uma escola. Sim. E de repente aparecem 2 meninas na minha casa, a Bianca e a Ana Paula, batendo na porta, perguntando se elas podiam entrar para ler. Aí para continuar as leituras que fazíamos na outra escola. Falei, podem entrar. E foi no dia 14 de março de 2007, era para ser um dia, 18 anos. Olha só. 18 anos que estamos com o Bando da Leitura, vai para 19 agora. O Bando da Leitura é um lugar muito gostoso, que a gente se sente assim em casa. Gralha, tem que conhecer o Bando da Leitura, hein? Vamos lá um dia, Gralha, comigo? Vamos sim, vamos, claro. Vamos lá conhecer. O meu filho já foi lá conhecer, as crianças amam porque tem muitos livros e os encontros são semanais, né, Lucélia? Toda sexta-feira. Tem o Bando das Crianças. A gente tá gravando aqui. Desculpa. A gente tá gravando. Desculpa, não, mas olha o tamanho desse grampeador, cara. Acho que... É grampo o nome. É um grampo. É grampo, né? É de pendurar roupa grande. O que tem a ver isso? Ai, Lucélia, você me desculpa, tá? Não, eu acho é bem Às vezes normal. o pessoal aqui, tá gravando. sabe, a gente coloca na agenda, tudo, mas o pessoal não... Desculpa, Nicole. Não, tudo bem. Mas vamos continuar, né? Eu queria contar uma coisa muito legal, eu acho que a Gralha não sabe. Duvido. A gente trouxe aqui, a Lucélia trouxe. A Lucélia tem uma biografia, porque essa pessoa é muito chique. E quem escreveu a biografia dela fui eu. Que é a pequena gigante no mundo da leitura. Lucélia, eu fiquei impactada porque foi em 2012. Eu achei que assim, nem fazia tanto tempo, já faz mais de 10 anos. E eu escrevi essa biografia. Tem uma nova biografia, né? Vai ter que ter a segunda edição agora, eu acho que é o momento, né? Sim, tá lá. Quando eu tava na faculdade, eu participei de um edital para escrever uma biografia sobre alguém e eu escolhi fazer a biografia dessa ilustríssima. Eu achei que nem era tão... Tem muita história boa, né? Aqui, eu tô fazendo as perguntas aqui pra Lucélia, mas eu sei tudo da vida dela já, porque ela me contou, foram algumas entrevistas, né? Foram. E aqui você deixou marcadinho até Você morava na minha casa, né? Eu ficava lá direto. Você tomava café. Eu morei no Bando, né? Morou. Você é uma das pessoas que tem mais influência, assim, no Bando da Leitura, porque você divulgou. A gente divulgava bastante. Quando a gente quer fazer alguma coisa, é importante a divulgação. Sim. Né? O contar para o outro. Assim como a gente tá aqui hoje, divulgando nosso trabalho, enfim, é muito importante. E você destacou aí alguma parte para mostrar? Eu destaquei aqui, quando o tio de Lucélia, que você escreveu, né, serviu o Exército Brasileiro, ele levava para a mãe uma grande quantia de revistas. Aí você fala que era Manchete, Cruzeiro, e a minha mãe não transferiu para mim, eu gosto pela leitura, pela educação também, né? Então aqui que eu conto que morava em Itaiococa e tudo mais, e como que a minha mãe escrevia no chão, né? Escrevia nos sacos de açúcar que vinha lá para fazer, que a mãe recebia na casa. Era num lugar chamado Mato Queimado, que o meu pai morava e minha mãe morava num lugar chamado Areia Branca, que segundo consta não existe mais. Então é assim, aqui tem
você contou muitas coisas da minha vida, inclusive da minha vida pessoal. Pessoal, tem fofoca. Então, tem fofoca. Fofoca é bom. Fofoca é boa. A Gralha gosta de fofoca, E essa viu? aqui é uma fofoca da boa. E não pode contar nada pra Gralha, não. porque ela sai contando, né? Sim. Aí agora é minha vez, né, Érico? Claro, fique à vontade, Eu Gralha. vou fazer a pergunta agora. Lucélia! Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem? Pronto, próxima pergunta? Pode fazer pergunta. Vem a pergunta. Não. Assim, ó, uma coisa eu acho assim, hoje em dia a gente já tá vivendo um momento bem peculiar das nossas crianças, né? Porque tem tudo ao alcance das mãos, não é verdade? Tudo tá ali naquele aparelhinho, Horrível né? isso. E aí eu pergunto pra você, qual que é a importância, como você vê hoje a contação de histórias para as crianças? Eu vejo muito legal, eu vejo muito bem. Eu vejo as crianças gostando muito. Eu tenho 37 anos já, né, de contação de história e não mudou. A contação de história não mudou. As crianças sempre vão, elas se empolgam, elas gostam, elas perguntam depois. Nunca eu fui contar história num lugar que a criança dispersasse. Claro que às vezes ela deita para escutar a história, mas é certo isso. Às vezes ela não tá me olhando, mas também é certo isso. Às vezes ela se mexe e tal. Mas assim, né? Ela se mexe. E é legal. Se mexer é muito bom, porque quer dizer que é a vida. Eles gostam bastante. A contação de história é vital para o ser humano, é inerente ao ser humano, né? Todo mundo precisa de história. Não só para criança, né? Vive de histórias. A gente tá sempre estamos agora contando uma história, né? Então, Gralha, eu gosto bastante de contar história e... nós, se não fosse a fofoquinha, descer. Né? Então, Uma fofoca aí é necessária, e aumentada, né? Assim, a gente dá sempre uma aumentadinha, né? Então, a história é bem bacana e eu gosto bastante. O que acontece? A criança no celular, o celular é assim, quando eu tô vendo o celular, quando eu tô vendo a criança no celular, eu já me sinto assim, Dom Quixote. Aquele que luta contra os moinhos de vento. Não sou contra o celular. Com certeza que não. Eu tenho celular, eu entendo mais ou menos, né? Do celular e tudo. Só que não pode a criança muito pequena tá... Porque assim, a criança se acostuma com o jeito da família, com tudo. Sim. Ela vai se acostumando. Então, por que não se acostumar já, desde que nasce, com livros? Né, existem vários tipos de livro de pano, livro de plástico, livro de tudo, né? Livro de brincar, livro de montar. Porque o celular, ele entrega ali, ele condiciona. E ele também é a postura da criança, a luz é muito forte, né? E a criança fica direto com uma luz assim. E muitas vezes a criança vai dormir e ela apaga a luz do quarto e ela liga só aquele não faz bem. Então, o celular, ele... Dependendo como a criança é criada, ele passa a ser quase um rival da leitura. Porque a criança não lê no celular, a não ser que ela seja incentivada. Se o pai diz, aqui, lê essa história aqui, vê essa história animada aqui, põe lá no YouTube Premium, né? Que é o YouTube que não tem anúncio. Anúncio. Coloca lá e diz, vamos ler junto, vamos escutar junto essa história. Que o pai compartilhe ali. Sim. Porque se deixar, né? O joguinho, ele é condicionador, porque às vezes a criança perde e fica triste, fica frustrada, né? Não que as frustrações não fazem parte da vida, mas uma frustração de a Nicole não ter colocado açúcar no meu café até agora. Puxa vida, olha só! Olha, que pecado, né? A Lucélia aqui esperando. Eu pensei, mas por que você ela não tomou um cafezinho ainda, sabe? Uma colherinha tá bom, duas. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não precisa nem soprar esse agora. Agora eu queria que você fizesse um convite aqui para quem quiser conhecer mais sobre o Bando da Leitura. Conta um pouquinho e faz um convite para quem quiser, de repente, conhecer o espaço, o endereço e, enfim, a página para acompanhar e também quando tem atividades. E você também tem fixo algumas leituras semanais nas livrarias também, né? Eu tenho agora... Quem quiser ver a Lucélia, a agenda, vamos lá. É minha agenda. Estou na livraria todo sábado, na sexta-feira no Bando da Leitura. Toda sexta-feira. Toda sexta, 14 horas. Inicia dia 14 de março, que é o dia da poesia, que é o dia do aniversário do Bando da Leitura. Também tinha umas fériasinhas, né? Tem que ter, eu mereço umas férias. Descansar Mereço. Tem também o Bando Mulheres, que é um bando exclusivo para
mulheres para conversarmos sobre a situação na nossa vida, o nosso feminino. E tem também o Bando Saudade, que é para as pessoas idosas, que eu reúno tudo uma vez por mês também, mulheres uma vez por mês. E também nas redes sociais. Bando Nas da redes Leitura. sociais eu sou muito fácil de encontrar. Lucélia Clarindo, Bando da Leitura. Instagram, Facebook. Isso aqui, fico curiosa aí, quer saber, né? Que a gente contou um pouquinho da história da Lucélia, quer saber mais. Então, acompanhe o Bando da Leitura. Lucélia, foi um prazer te receber Nossa, aqui. demais, Viu? demais. Agora a gente vai vir aqui pra essa mesa, tá? Por Tomar um favor, café, tava porque, na pelo hora. amor de Deus, agora café com açúcar, bolo, pães, recheios, Bolo com geleias. açúcar. Bolo com açúcar, açúcar com açúcar. Nossa, tudo, irmã. Muito obrigada, Muito gente. obrada a Equipe você. Maravilhosa. Vamos dar um abraço. Obrigado, Que eu já conheço, né? Não, você não, só ela. Então um abraço também. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Lucélia. Tchau, Gralinha. Tchau, Gralha. Foi muito bom Tchau. conhecê-la. Vou pra praia agora.